Salve, salve! Mais uma semana concluída e nós vamos agora começar o resumo semanal. Toda sexta-feira, ou aí por sexta ou sábado, eu tenho trazido aqui no meu canal do YouTube o resumo semanal. Eu pego a semana, ativos como EURUSD, GBPUSD, XAUSD, ativos que eu estou sempre ali observando no mercado de Forex, eu trago mais ou menos o que aconteceu e qual foram as oportunidades dentro das entregas e estudos previstos. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, eu faço lives para a gente estudar a semana, entender qual é que foram, o que é as possibilidades para a gente estar executando. Então, toda segunda-feira, ao vivo, aqui no meu canal, eu faço live de mapeamento. E sexta ou sábado, eu trago esse vídeo de resumo semanal. Então, vamos entender o que essa semana a gente teve aí de oportunidade. Vou mostrar para vocês as operações que eu peguei também, para a gente estar entendendo como fechou a semana e o que teria sido mais interessante você ter observado e atuado para estar fazendo aquele dinheiro no mercado de Forex, beleza? Vamos lá! Vamos iniciar aqui pelo EURUSD. Essa semana aí o EURUSD foi bem interessante. Mais uma vez, lá na segunda-feira, eu cravei onde eu iria executar o meu melhor trade da semana. Tanto no euro como no GBP. Tá? Eu vou trazer aqui agora um trecho da live de segunda-feira, onde eu comentei que essa região aqui ó, do EURUSD, nesse Fair Value Gap de 4 horas, era um ponto que eu estaria observando, tá? Para que o mercado pudesse vir buscar um desconto aqui nessa região e eu iria negociar comprado daqui para cá. Aqui. Ou seja, foi exatamente... Espera o preço cravar aqui. Ó. Quando ele vem aqui quebrar uma estrutura forte, tô falando de H4 aqui, ó. No H1 é uma ótima definição. Olha o que eu espero. Essa semana eu vou ter que ter um pouco de paciência para esperar o mercado corrigir lá embaixo agora. Porque daí fica bonito, entendeu? A correção. Fica legal, fica boa, né? Daqui pra cá. Ou seja, foi exatamente este movimento que eu peguei comprado no EURUSD. E aqui a gente tinha uma leitura lá na segunda-feira, se a gente trazer aqui ó, a leitura de segunda. Mais ou menos, vamos pegar aqui, ó. Puxar no H1. Então esse Fair Value Gap de 4 horas eu marquei lá na segunda. Fiquei de olho nele. E a gente consegue observar aqui ó, que o mercado veio fazendo o quê? Ele veio descontando, ó. Então aqui foi de domingo para segunda. Aqui foi já o dia de terça-feira, podemos mostrar aqui mais ou menos o movimento de terça. Quarta-feira o mercado cravou na região, ó, quarta-feira cravou na região e fez uma troca de característica. A gente teve aqui um MSS, o mercado perdeu esse topo aqui que era bem relevante. Foi o que eu utilizei como base para mim estar negociando. Então, inclusive, eu comentei isso lá na live, né? Que eu ia aguardar esse carinha chegar aqui. Ia aguardar esse carinha chegar nesse Fair Value Gap de 4 horas. E aqui seria um ponto-chave para a gente estar negociando. Aguardando uma quebra de estrutura e entrar depois numa correção para posicionar bem o seu trade. Então, olha só que interessante. Como que eu fiz essa atuação aqui, ó. Eu marquei exatamente na quarta-feira isso aqui. E quarta-feira de noite eu já meio que programei as minhas possibilidades de atuação. Eu peguei e observei o mercado vindo corrigir nesse order block. E peguei essa compra aqui, nesse order block. Eu peguei e comprado direto aqui. Compartilhei inclusive essa análise aqui lá na minha comunidade com os meus alunos. E a gente surfou pelo menos esse primeiro pico aqui desse movimento. Eu tive alguns alunos da minha mentoria que eu indiquei levar pelo menos, deixa eu lembrar onde é que foi, no Fair Value Order Block de 2 horas. E algumas pessoas levaram até aqui esse trade, ó. Então eu comentei essa região. Eu, Wagner, levei mais ou menos até aqui, tá? O meu alvo base era pelo menos, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui foi na hora que eu executei minha compra. Para ver aqui a execução, beleza? A execução aqui nesse caso foi no 30 minutos, order block de 30 minutos. Primeiro alvo, que a gente chama de alvo primário, pelo menos aqui, né? Pra gente pegar esse movimento. Mas esse trade tinha bastante potencial para entregar pelo menos até aqui. Né? E aí, inclusive, eu peguei essa análise em conjunto lá com a minha comunidade, que é a nossa mentoria Eco 2.0 que está acontecendo nesse momento. Então, olha que da hora, galera. Essa linda possibilidade de atuação no EURUSD. Aí o mercado cravou nessa região e travou. Então o mercado é dos pacientes. Lá na segunda-feira eu comecei a mapear essa região. E eu fui executar exatamente o trade lá na
quarta para quinta, ou seja, ela chegou onde eu queria entre quarta e quinta, né, a ponto de eu pegar a quinta-feira e executar ali por volta das 8 horas da manhã, estar executando a compra, beleza? Então, esse foi uma das possibilidades que eu atuei para a semana, EURUSD. Então, a gente teve uma semana no euro que a paciência teria falado em primeiro lugar, ou seja, a paciência teria reinado. Você procurar pontos-chave do preço, pontos que o mercado tende a travar e gerar algumas reversões para tu atuar, acontecer algumas, eu costumo dizer que isso se chama reflexos. Crava lá e o mercado causa algum reflexo da região e é onde tu consegue cravar as melhores oportunidades. Inclusive, tu poderia, por exemplo, após marcar esse MSS aqui no H1 que eu marquei, vocês observar como o mercado ia chegar bem na micro. Eu entrei direto no Fair Value, no Order Block de 30 minutos, que eu mostrei para vocês. Mas se eu pegar esse ponto aqui onde o mercado cravou nessa região cravada, ponto-chave, nível de OTE, ó, correção de Fibonacci de OTE, cravou na 79 ali da Fibonacci de OTE. Né? Então, olha que interessante nos 5 minutos. A gente tinha uma atuação bem interessante por 5 minutos, ou até no 1 minuto, 2 minutos, para quem opera aí mais na micro. Quer esperar o mercado perder um pouco ali Ó, peraí. O mercado chegar na região, perder alguma regiãozinha que seja relevante, como por exemplo, perder esses topinhos aqui e você entrar num reteste aqui nesse order block, nesse bloquinho de rejeição aqui, por exemplo. Deixa eu ver no 1 minuto o que tem aqui. Ó, bloquinho de 1 minuto aqui, ó. Ponto extremamente estratégico para você estar cravando no ponto mais interessante de correção. E lá naquele mesmo alvo que eu marquei lá no ponto máximo lá, você já vai pegar um trade de 7 vezes o risco-retorno. Só com essa atuação. Um tradezinho aí de 7 vezes o risco. Olha que da hora. Entrega direta 7 vezes o risco. Então esse trade aqui foi extremamente chave e muito interessante para a gente estar atuando aí nessa semana do EURUSD. Então, pelo que eu vi nessa semana, o melhor ponto para atuação no EURUSD foi exatamente entre quarta e quinta, acreditando nessa possibilidade de negociação. O GBP-USD, lá no mesmo dia, na mesma live, eu também comentei que a gente teria algo semelhante a isso quando ele chegasse nesse ponto aqui, ó. Neste ponto aqui. Ao vivo, até eu comentei lá com a galera. Inclusive, se você quiser dar uma olhadinha na live, volta ali na segunda-feira, vai na aba de ao vivo aqui do meu YouTube, que você vai encontrar. Eu percebi que o mercado perdeu esse topo, ou seja, quebrou uma estrutura. Seria interessante ele corrigir, travar num ponto-chave e daqui ele ter um reflexo, né? Então a gente tinha aqui, por exemplo, um BPR, um Balance Price Range, que nada mais é do que tu ter dois Fair Value Gaps, né, acontecendo paralelamente, ou seja, a gente tinha esse Fair Value Gap aqui, ó. Esse Fair Value Gap aqui. O que a gente espera é que o preço vai fazer uma correção nele aqui e vai continuar. No momento que o preço vem e quebra e faz aqui essa inversão nele, se você tiver um outro Fair Value Gap formando, você pode traçar. Nesse caso a gente teve um outro formando exatamente aqui, ó. Deixa eu diferenciar as cores aqui. Você pode reduzir o ponto do anterior com o novo, aonde você consiga achar o ponto-chave onde eles se encontraram. E aí a gente tem um Balance Price Range, um BPR, que fica muito interessante, é um ponto-chave estratégico, dependendo de como você está fazendo a leitura do racional para você estar atuando. Então, olha que bacana aí, ó. Eu comentei que se o preço chegasse aqui, ó, seria bacana. E a mesma coisa que eu comentei lá do EURUSD. Essa análise aqui, ó, domingo para segunda, mais ou menos. Comentei lá na segunda-feira com a galera que vem ao vivo comigo nas lives, os meus alunos também, que, cara, chegou aqui, ó, ponto-chave. Pode ver que o mercado já inverteu aqui, ó. Aí deu uma invertida legal, né? Se vocês olharem, ele até aqui... no 4 horas aqui encaixou um CRT aqui também, um pontinho de atuação nesse candle. Então vamos entender como o mercado chegou ali. Cravou na região. Como a gente poderia atuar na micro aqui, ó. Vamos ver. Chegou na região, quebrou a estrutura. Então a gente percebe que o mercado vinha aqui numa estrutura de topos e fundos ascendentes. Aqui tinha o último topo válido que quebrou esse fundo. No momento que ele perde aqui, ó, que eu vou marcar no corpo do candle, já dá para considerar que o mercado está fazendo um choque ou um MSS, uma inversão, né, daquela característica do movimento de vir como no microfractal buscando uma tendência de baixa para chegar nessa região e me avisar que agora confirmou com o MSS. Aqui, se a gente traçar uma POC, ó, a gente consegue ver que ela crava certinho aqui o volume profile, ó, aqui, ó, nesse bloco de ordens que tem exatamente aqui. Então aqui a gente tinha um ponto chave para estar executando uma comprinha, né, protegendo esse stop abaixo desse fundo, ou seja, mais uma vez ali, ó, qual o dia que foi? Quarta-feira que ela chegou aqui, ou seja, o mercado é dos pacientes. A gente pode observar que
segunda e terça não foi interessante. Se fosse operar vendido, beleza, mas eu tava de olho naquela região chave. Então segunda e terça eu teria que ter tido uma paciência para esperar o mercado chegar nesse ponto e a gente pegar uma boa operação aqui comprada, ó. Beleza? Então um tradezinho facilmente dá para ter pegado mais de 3 vezes o risco. Se a gente pegar aqui nesse pico onde ele veio querer dar uma rebalanceada nesse Fair Value Gap, chegou a atingir aí, ó, 5,8 vezes o risco retorno. Então a gente teve essas duas possibilidades muito interessantes, tanto para o euro, tanto para o GBP USD esta semana. Ou seja, o mercado é dos pacientes. Traça pontos chaves, regiões que vai ser relevantes você estar negociando e aí você consegue ter operações mais efetivas. Beleza? Então vamos olhar outro ativo aí que a gente poderia também ter uma atuação interessante, foi o SHA USD. Eu vou pegar o SHA aqui para a gente dar uma observadinha. Olha como a semana veio transformando o movimento dela. Aqui de cara, ó, a gente observa, deixa eu só pegar aqui um indicador. Days of the Week aqui, a gente consegue ver dia após dia. Vai ficar um traçamento aqui, deixa eu só ajustar aqui ele para vocês. Bom, galera, eu fui utilizar um indicador de separação de dias, mas ele ia ficar meio confuso. Eu achei uma maneira mais fácil de mostrar para vocês. Vamos utilizar aqui o separador por sessão. Eu consigo ter aqui o movimento do dia de segunda, e segunda-feira. Aí aqui tem terça. Quarta para quinta. Segunda. Aí, ó. Mais ou menos isso aqui. Beleza. Então, ó como é que foi a semana. O mercado abriu nivelando aqui esses dois topos, ó. Fechou? Então, segunda, terça, quarta, quinta. É mais ou menos isso. Só para demonstrar como fechou a semana. E aqui foi a sexta-feira. Sexta-feira, que foi o melhor, inclusive, do meu ponto de vista, o melhor ponto negociável. A gente consegue observar que o SHA, a gente conseguiu observar um Power of Trade baixo na semana. Então ela fez uma abertura, fez a formação do topo da semana, a entrega, formação do fundo da semana e o fechamento, né? Então a gente teve um Power of Trade baixa, a gente teve um sistema AMD na semana, a gente teve uma semana com maior pico de movimento de baixa, né? E a gente consegue ver o candle formado no semanal perfeitamente aqui, ó. Ele veio aqui, mas ele fechou mais ou menos aqui. Então vai ter dois pavios extremos aqui, abertura e fechamento, né? Então olha que bacana esse SHA. O que ele fez? Segunda-feira ele já abriu para formar esse topo semanal e entregar, beleza? Quarta-feira, entre quarta e quinta, na verdade eu prefiro que não seja nas quintas, né? É onde a gente consegue ver às vezes a formação de possíveis fundos semanais. Não foi bem, entre aspas, o caso desse cara aqui, mas a gente observa também, porque ele foi formar o fundo aqui na de terça para quarta, beleza? Mas observe que esse cara deixou uma liquidez nivelada aqui em cima. Então, vamos tirar todos esses meus desenhos aqui agora e vamos observar. Deixou uma liquidez nivelada aqui em cima, o que fica bacana para daqui a pouco o preço voltar com força para buscar a captura desses topos nivelados como liquidez. Aqui, se eu puxar no time de 2 horas, pode ser no 2 horas, a gente consegue observar que nessa pernada aqui, ó, nesse range aqui, o mercado fez uma ótima correção. Então, o mercado veio buscar uma ótima correção, uma das maiores, inclusive, nos últimos tempos, pois o SHA vem de altas extremamente consistentes, mantendo o padrão em poucas correções. E agora, nessa semana, ele fez uma correção até mais expressiva, beleza? Mas o que eu observaria? O SHA, a gente teve um ponto bem bacana de a gente estar executando algo, foi quando ele veio, por exemplo, interagir nessa correção, né? Aqui nesse Fair Value Gap aqui, ó, nesse ponto chave aqui, beleza? Se a gente vir aqui e aumentar isso aqui, a gente consegue pegar ainda algo semelhante a um BPR, um ponto onde a gente tinha aqui, né, um Fair Value Gap aqui, ó. Um Fair Value Gap que a gente poderia imaginar que ele iria jogar o preço para cá. Ele foi, pum, rompido. Ou seja, ele virou uma espécie de Inversion Fair Value Gap, um IFVG, mas a gente consegue reduzir isso até mesmo a um BPR naquele ponto-chave que eu marquei ali. Então, esse carinha aqui fica bem interessante para ser um ponto de reteste. Na verdade, essa zona inteira desse antigo Fair Value Gap aqui fica uma zona interessante de reteste, e foi exatamente onde ele foi. Eu posso também dar uma observada em níveis de OTS, o mercado deu uma correção bacana, deu, né? Ele veio mais ou menos cravar aqui a região de maior volume de corpo desses candles na linha de 79, ali numa correção muito interessante. Então eu procurar por posições compradas nesses pontos aqui agora poderiam ser interessantes, e foi aonde o SHA deu uma ótima compra aqui, ó, que agora,
se concretizou aqui, ó. Vamos olhar aqui, puxando 30 minutos. Aqui. Nessa regiãozinha, a gente consegue observar que ele veio fazendo aqui um fractalzinho de baixa, topinho válido, varreu aqui a ponto de corpo, ou seja, o ponto mais relevante e que tem mais volume desse fundo, ou seja, posso confirmar que esse topo aqui é válido, foi rompido e a gente teve um MSS, então esse ponto aqui pode ser uma confirmação muito boa pra gente. A gente viu o mercado, ó, deixa eu ver, quarta para quinta ali, pegando alta aqui nesse movimento, deixando liquidez em fundos antigos, ou seja, o que fica bem bacana para o mercado depois vir reagir numa região de, por exemplo, nesse Fair Value Order Block, varrendo esses pontos de liquidez, o que o institucional, né, na nossa análise de Smart Money é algo muito bacana, visto que fica mais interessante você ver o preço buscando por pontos de liquidez em fundos antigos para você entrar com até mais confiança depois no movimento. Então aqui seria um ponto bem chave para a gente estar executando uma comprinha nesse FVB aqui que eu acabei de marcar aqui embaixo, beleza? Poderíamos proteger nosso stop aqui, ó, abaixo desse bloquinho de ordens que vai ter aqui. Então uma comprinha nesse ponto chave aqui, proteger o stop pelo menos abaixo deste fundinho aqui, beleza? Então vai ter mais ou menos aqui. Para ficar um pouco mais interessante, de repente poderia entrar nos 50% aqui, para conseguir deixar o stop um pouco menor e acreditar numa comprinha, né? E manter essa comprinha ativa aqui no SHA USD, beleza? Então foi um pontinho aí chave onde o mercado veio realmente buscar. Vamos fazer aqui a montagem. Pontinho chave, cravou na região. E aí o mercado ainda está desenvolvendo esse viés. Então um trade que na teoria está rolando, beleza? Está acontecendo, poder deixar essa ordem inclusive aberta, está rolando. E agora, né? Aqui, por exemplo, visto que o mercado já chegou aqui, quebrou estruturas, daria para reduzir já o stop ou mantendo abaixo desse fundinho aqui. Não precisa mais deixar aqui, visto que se ele vir e rompe aqui, ó, essa análise já não é mais tão eficiente. Então já dá para proteger mais o risco. O mercado é sobre isso. É você pegar operações boas, efetivas e saber controlar os seus riscos. Então tecnicamente esse ponto aqui, esse stop não precisa mais estar aqui. Já pode ser reduzido a esses fundinhos aqui. Ou até mesmo um break-even. Botar no 0 a 0 e tirar 100% do risco. Se ele voltar aqui, te tira no 0 a 0 e tá tudo certo. Só segue ali tranquilamente sua gestão. Ou ele pode simplesmente continuar, né? A gente tem um Fair Value Gap aqui, que é um ponto que pode vir o preço dar uma corrigida legal, então ele pode segurar legal ainda, a sua ordem ainda fica protegida. Então, teoricamente, essa análisezinha aqui do SHA está rolando. Quem aí tem um time frame maior, menor e gosta de alinhar bem na micro, o SHA é um ativo que, cara, em vários cenários, ele vai te dar boas possibilidades para atuar num minuto, como por exemplo aqui a gente consegue observar, ó, que ele chegou, travou nessa região, antes disso ele varreu alguns pontos de liquidez, varreu alguns pontinhos de liquidez que a gente tinha aqui atrás, né? E aí começou já a trabalhar uma inversãozinha dentro da região daqui para lá. Então, se alguém visse a possibilidade de entrar nesse Fair Value Gap aqui, teria pegado um trade aqui de altíssimo risco retorno já daí, aonde no dia ali que foi na sexta-feira que isso se concretizou, no pico máximo aqui do dia, seria um trade de 6,68 mais ou menos de risco retorno, né, nesse cenário aqui. Mas eu, Wagner, não costumo estar clicando muito no 1 minuto, tá? Eu costumo estar executando minhas ordens ali até a partir de 5 minutos. Então, o mínimo que eu estou clicando hoje em dia é 5 minutos. Então, 5 minutos para cima eu estou executando, beleza? Lembrando que o mercado é fractal e todas essas leituras que a gente está fazendo aqui de SMC, dos melhores pontos negociáveis para a semana, podem ser colocadas em diversos time frames, porque eu estou ensinando para vocês aqui análise de mercado, e isso pode ser colocado em prática em diversos time frames, diversos fractais. Não é à toa que vocês vê eu cravando regiões aí de 4 horas para poder trazer para poder trazer uma confluência para executar em 15 minutos, 30 minutos e assim por diante. Então a gente faz uma confluência de todos os pontos que são interessantes no gráfico e atua da melhor maneira possível. Essa foi o resumo da semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e me siga no meu Instagram, @WagnerKlein com 2 N's. Lá eu posto bastante conteúdo de Forex, meu dia a dia, minhas operações, e vejo você no próximo vídeo. Lembrando que eu vou te dar agora uma dica rápida
antes da gente fechar aqui esse vídeo, que você pode estar utilizando para gerenciar os seus resultados. Eu acabei de participar do lançamento de uma plataforma para você colocar os seus trades dentro dessa plataforma e fazer a gestão dos seus trades dentro dessa plataforma. Se chama Actus Trade, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você paga ali por mês uma mensalidade. O meu cupom Wagner10, tudo maiúsculo, você consegue 10% de desconto e você vai conseguir ali abaixo de R$24 por mês. Você pode assinar o anual, pegar um desconto e você consegue dentro dessa plataforma colocar todos os resultados de vocês, relatório mensal, relatório trimestral, relatório de faturamento dos seus resultados do mercado. Você pode cadastrar 3, 4 contas, mesas proprietárias 1, mesa 2, mesa 3, capital pessoal, colocar toda a sua gestão dos seus trades lá dentro. E o mais legal é que eu consegui estar ajudando direto na confecção desse site, melhorias, para que ele fique da maneira que a gente gosta para estar atuando. Serve tanto para o mercado de Forex, B3, cripto, qualquer mercado você consegue estar operando ali que seja relacionado ao mercado de trade, beleza? Actus Trade, se você tiver interesse em estar colocando os seus resultados dentro dessa plataforma, aqui na descrição, ali nos primeiros links, é o link da plataforma e você pode estar ganhando um desconto de 10% com o meu cupom Wagner10, beleza? Vejo vocês no próximo vídeo.